Pessoal, então vamos dar continuidade aqui. O que estávamos comentando na nossa aula passada que foi, falamos bastante sobre o plano de gerenciamento de resíduos de saúde, né, que é pautado na RDC 222 de 2018, antiga RDC 306 de 2004, tá? Tiveram aí algumas alterações. Mandei até para vocês o material complementar que é a própria RDC comentada. Tá? Ela está bem delineada, é um material bem bacana que mostra parágrafo por parágrafo. Eu gostaria que vocês depois dessem uma lida, dessem mais uma olhada em relação a esses comentários, que é a parte mais prática, né, de todo o processo ambiental. E enviei também para vocês, né, no grupo alguns vídeos de reportagens que foram feitas que são exatamente mostrando a realidade que infelizmente ainda assola o Brasil em relação a não conhecimento. Parte é não conhecimento, falta de treinamento, né? Mas grande parte também é por simples e falta de boa vontade e até mesmo, né, de malandragem de alguns tipos de hospitais ou clínicas, como viram lá, que até escondem dentro dos sacos de lixo preto, por exemplo, os resíduos de saúde, obviamente com o intuito de pagar menos, né, o valor da destinação, só que não tem preocupação alguma com a parte ambiental, porque faz a destinação de forma inadequada com o meio ambiente e pode provocar, né, doenças e outras questões. Mas agora, para nós, como bons gestores, e tenho certeza que vocês serão excelentes gestores que conhecem bem essa normativa e vão aplicar ela na prática, a questão já vai para um outro viés, que é exatamente você poder gerenciar melhor os resíduos, fazendo com que eles sejam melhores, né, acondicionados, segregados e tudo mais, e com isso, obviamente, você tem uma economia. Mas a economia não vai acontecer por conta de você fazer a coisa errada, né, de você mandar, né, de você enviar isso de forma inadequada, e sim porque você está gerenciando bem os seus resíduos. E eu quero comentar um pouco com vocês, vou apresentar aqui algumas ideias sobre essa nossa aula e depois até uma tese que também enviei para vocês, uma tese de mestrado que mostra uma realidade, né, no caso lá no Tocantins, mas é uma realidade que está aplicada no nosso Brasil como um todo, né? E essa questão se faz então aqui, né, mostrando aí para vocês, sobre os resíduos de serviços de saúde, né? Então, relembrando aí através desse fluxograma, mostra para nós, né, que você tem uma fase considerada, então, intra-estabelecimento, ou seja, são todos os manejos que você faz dentro do seu local de trabalho, que é onde vai acontecer a fonte maior de geração desses resíduos, tá? E aí, com um bom treinamento, com uma boa análise, uma boa gestão, você vai conseguir classificar melhor que tipo de resíduo que você gera, tá? E vai conseguir, com certeza, segregar, né, melhor, ou seja, separar melhor os 5 tipos principais de resíduos, né? Lembrando que é o resíduo do tipo A, que é o biológico, né, o resíduo infectante, o resíduo B, que é o resíduo químico, o resíduo C, que é o resíduo nuclear, né, muitas vezes vindo de atividades de diagnóstico por imagem, raio-x, etc. O resíduo D, que é o resíduo comum, que nós também temos ele nos hospitais e nas clínicas, né? Que inclusive tem possibilidades de fazer aí uma geração de até mesmo de reciclagem e reutilizações. E o resíduo E, que é o resíduo pérfuro cortante, né? Que é aquele das caixinhas de descarpac, que só devem ser acondicionados lá aqueles resíduos que podem, né, gerar punctura, né? Que o pessoal fala que seria, então, resíduos que tenham, né, que possam perfurar ou cortar. Tá? Então, você fazendo essa boa segregação, você vai ter que ter uma estratégia de minimizar, ou seja, evitar desperdício, etc. Seria alguma das estratégias que falamos sobre a minimização da geração desses resíduos. Tá? Que com isso, com a redução, né, da geração do resíduo através da redução do desperdício, é óbvio que vocês também terão uma redução na geração desse resíduo. Se há ou não um tratamento prévio, vimos ontem, por exemplo, feito através das autoclaves, né? Mostrei aqui para vocês, por exemplo, algumas autoclaves, aqui onde são as destinações, algumas autoclaves, né? Mostrei para vocês na nossa última aula. E aí você teria, né, a possibilidade de tratar esse resíduo previamente antes de que o seu empresa fornecedora sua venha buscá-lo. Depois o acondicionamento e manuseio correto, né, dentro das áreas dentro das áreas em que você trabalha, hospitais, clínicas e etc. Se lá, dependendo do tamanho desse local, tem um armazenamento intermediário,
tá? E depois como é que é feita essa coleta e transporte interno, até o armazenamento final, que tem que ser de fora do estabelecimento, para que depois venha a empresa de coleta. E aí depois a gente tem a fase extra estabelecimento, né? Que é a coleta que vai vir, né, buscar seus resíduos, tá? E você vai ter alguns resíduos que tenham tratamento, tá? Se você tiver algum resíduo seu que tenha tratamento, ele vai ter que ir para um outro local da empresa que te coleta esse resíduo para tratar ele primeiramente, antes de, né, transformá-lo num resíduo comum, e aí sim ter a disposição final, tá? E aí na disposição final é aquelas valas céticas que eu falei para vocês, ou incineradores, e se você já faz o tratamento interno, né, do seu resíduo, ou seja, você já tem uma autoclave, alguma coisa do gênero, você já pode, né, a empresa já vem buscar o teu resíduo e vai fazer a disposição final diretamente, tá? Que geralmente são os aterros controlados. A maioria das empresas, as empresas que coletam esses resíduos, ou elas já têm um aterro próprio, né, que já faz essa destinação, ou ela é consorciada com outro grande aterro em que ela faz somente a logística, né? Ela pega esse resíduo e leva para essas empresas, para esses locais, perdão, de destinação final. Bom, e aí, como eu disse a você, se você consegue pegar esse modelo que está aí, né, e aplicá-lo de forma correta, você tem um treinamento bacana, ter uma capacitação interessante, você consegue fazer uma gestão uma gestão, um manejo muito melhor, e com isso é óbvio que você vai conseguir ter uma possibilidade de reduzir os seus custos, né? Que você vai ter essa possibilidade de conseguir ter melhor aí um retorno financeiro. Mais uma vez, não daquela forma errada, né? Em que o pessoal estava separando e colocando em lixo comum para poder ser destinado de forma inadequada. Não, aqui não. Aqui a gente vai fazer uma gestão e com essa gestão a gente vai adequar exatamente a esse manejo. E olha só, aqui é um exemplo, tá? Um exemplo X aqui em termos de valoração e de quantitativo. Ó. Por exemplo, um hospital, aí, vamos supor que seja um grande gerador como um hospital. Isso daqui é um processo altamente palpável, tá? Eu mostrei aqui um exemplo, mas ele é extremamente tranquilo, porque a gente imagina, né, eu com alguma experiência que tenho também nessa área de resíduo, já vi, né, e conheço grandes geradores e grandes fontes, grandes hospitais, etc., que fazem essas gerações, eu posso afirmar para vocês com conhecimento de causa que uma boa gestão e um bom manejo de resíduo pode gerar economia na casa de 25% a 30%. Ah, é isso mesmo. Você pode, um quarto do que às vezes esses geradores estão mandando aí, está mandando literalmente dinheiro para o lixo. Tá? Um exemplo, que é uma das causas que é muito visível, né, nessa geração, nesse manejo de resíduos. Veja aí, eu coloquei uma possibilidade antes de um plano de gerenciamento. Resíduos do tipo A e tipo E, tá? Ou seja, resíduos biológicos, resíduos perfluorcortantes, tá? Vamos dizer que estava sendo gerado em torno aí de 350 quilos por semana. Tá? Vezes aí uma ideia geral de R$ 5 o quilo, estaria gastando R$ 1.750 por semana. Já resíduo do tipo D, seria o resíduo comum, tá? Plástico, por exemplo, papel, tal. 350 quilos também, numa redução maior ainda, né, em termos de disponibilização, seja aí, vamos supor, R$ 2 a R$ 750, em torno de R$ 2.500 por semana, né, vezes 4, R$ 10.000 por mês e R$ 120.000 por ano. Se você implantar bem o PGRSS, você pode verificar aqui. Veja, tipo A e tipo E não eram 350 quilos, eram apenas 200. 150 quilos semanais eram resíduos que eram comuns, estavam sendo misturados com esses outros resíduos. E aqui eu estou dando um exemplo bem por alto, porque o que acontece muito também são resíduos do tipo E, que é só E e está indo embora no A, perdão, são resíduos que são A e estão indo embora no E, que é o mais caro, tá? Então tem possibilidades aí que são até maiores. E aí, veja, se você implanta bem um plano de gerenciamento, você vai ter aí a redução lá, veja, que 150 quilos que eram A e E não eram A nem E, eram D. Veja que ele passa para o resíduo D, tornando ele 500 quilos, multiplicando aí pelos valores de destinação. Em vez de 2.500, você está destinando 2.000 por semana. E olha que eu estou fazendo aí, como eu falei, um exemplo bem básico, porque geralmente é muito mais do que isso, já vou mostrar na tese de mestrado para vocês, um caso real. Então você teria aí 8.000 por mês, 96.000 por ano, ou seja, R$ 24.000 por ano. Se você for dividir, dá quase R$ 2.000 por mês,
tá? Uma conta bem básica, tá? Mas geralmente é muito mais do que isso. O que você poderia estar fazendo com esse valor, né? R$ 2.000 por mês, você poderia estar melhorando o seu caixa, seu fluxo, melhorando o salário de colaboradores, enfim, tem várias possibilidades que traz para nós o bom gerenciamento. E você vai poder, aqui eu coloquei uma forma generalista para vocês aí, tá? Aqui é um exemplo, inclusive, de uma fonte vinda do sistema da Unimed, por exemplo, em que eles separam, né? Isso aí é um material deles que mostra, ó, se você tiver objetivos e algumas ações, tá? Para que você possa diagnosticar, regularizar, promover capacitação, é muito interessante nessa sensibilização de colaboradores. E, né, por fim, em relação ao plano de gerenciamento de resíduos, isso é extremamente importante. O que você tem que ver também? Né, indicadores de melhoria de gestão e de manejo de resíduos, tá? Porque não adianta nada você só fazer também pensando único e exclusivamente no meio ambiente. Isso é ótimo, claro. Né? Inclusive hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? 5 de junho. Parabéns a todos nós que estudamos aí essa maravilha que é o meio ambiente e estamos aprendendo cada vez mais a cuidar dele. Então, a taxa de acidentes, né, com perfluorocortantes, por exemplo, porque você separou a possibilidade de que você tinha essa questão de possíveis acidentes, porque às vezes tinha perfluorocortante indo embora no lixo comum, vê se reduziu. Se variou a geração de resíduos, ele ficou mais bem manejado. A proporção de resíduos dos grupos A, B, D e E. O C, geralmente, pessoal, a não ser que igual já aconteceu, mas o caso do acidente de Goiânia lá com o Césio, não tem nada a ver que não foi uma geração, não foi um hospital que mandou isso para um lixo inadequado, foi um hospital que tinha sido desativado, e aí não tem nada a ver com o manejo de resíduo, tem a ver com uma outra questão ambiental, tá? Então, resíduo C é o resíduo nuclear, esse daí geralmente ele é muito bem manejado, por quê? Porque a galera tem muito medo, veja só como é que é interessante, né? É igual antigamente, eu falava muito dessa questão aí de agora estamos aí do coronavírus, aí que tá todo mundo muito preocupado, asepsia, álcool em gel, não sei o quê. Tá, tudo bem, é um vírus e ele é extremamente preocupante, né? Tem mortalidade altíssima e tal, beleza. Mas você tem um monte de outros vírus, bactérias, etc e tal. Mas como se tornou uma questão mundial, né, na mídia e tudo mais, todo mundo sentiu medo disso. Sem saber que a gente tem aí vírus e bactérias que já estavam aqui com a gente, mas nunca tiveram medo, né? Então o resíduo C todo mundo morre de medo dele porque ele é nuclear. E aí todo mundo sabe, né? Os resíduos nucleares podem causar neoplasia e tal, e todo mundo morre de medo. Então faz a gestão certinha. É incrível. Mas essa variação de proporção, para ver se vocês conseguiram atingir esse manejo correto, e o percentual de reciclagem, alguns lixos, né, alguns resíduos do tipo D aí que você possa ter feito dentro da tua clínica, do teu hospital, uma separação, porque às vezes você pode ter aí os frascos as caixas dos medicamentos, dentro dos hospitais que tem lata, tem plástico, enfim, você tem um monte de resíduo dentro das áreas de saúde que são resíduos comuns. Por que não, então, aplicar uma reciclagem neles, né? E aí você traz isso para o teu indicador, tá? E aqui depois, daqui em diante, é um resumo, né, que eu fiz para vocês no material, né, correlacionando os principais pedaços aí que a gente comentou na nossa aula e tudo mais, beleza? Então, lá eu gostaria que depois, então, vocês pegassem esse material que eu coloquei para vocês aí, que é, né, bem explicadinho, essa nossa aula, dessem uma lida, porque a gente ainda vai voltar para algumas questões práticas para a RDC comentada, tá? E finalizasse também através desse estudo, vou mostrar ele aqui agora para vocês, que é aquela tese de mestrado, né, que eu trouxe para vocês, perdão, sobre essa ideia. Vou aqui colocar aqui, que é uma questão bem prática. Eu gosto muito de trazer isso para vocês, né, que são as questões principalmente práticas. Então, deixa eu só aumentar aqui para vocês, para a gente falar sobre. E, mais uma vez, como sempre, quem está aqui conosco ao vivo, tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, etc., manda no chat aí para nós, ou então, né, manda um áudio aí para a gente depois. Então, vamos lá. Deixa eu só selecionar aqui para vocês. Então, ó, veja que esse aí foi eu achei bem pertinente, né, essa questão aí. Estão conseguindo ver? Está bacana aí na tela? Tá? Depois quem estiver vendo aí pelo YouTube, está também no portal esse nosso arquivo. Da Ana Cláudia, aí uma da Universidade Federal, perdão, nem Tocantins, Universidade Federal da Bahia.
porque tem um outro estudo que eu li que fala também do hospital de unidades de Tocantins. Então, veja, é a variação dos custos associados ao processo de gerenciamento de resíduos infectantes, né? Ela fez uma análise no hospital geral, né, lá da cidade, então, na Bahia. E o que eu acho interessante aqui, né, é uma tese, gostaria que vocês dessem uma lida bacana também sobre o que ela comenta aqui, ó. Então, não vou entrar aqui em detalhes em relação ao estudo, gostaria que vocês lessem ele, tá? Fazendo parte, inclusive, do nosso mapa mental dessa aula. Lembrando que depois dessas aulas que a gente vai fazer aí dos planos de gerenciamento, é muito importante que vocês façam esses mapas, porque depois nós vamos montar nós mesmos um plano de gerenciamento, tá? Então aqui ela fala, né, sobre tudo isso que a gente já comentou, sobre os tipos de resíduos, né, que nós temos e tudo mais. O objetivo dela foi exatamente mensurar essas questões. Então eu vou trazer uma questão bem prática aqui que foi colocado, né, sobre, aqui tem um referencial teórico, sobre aqui, tudo isso que nós falamos, sobre os grupos A, B, C, D e E, né, as classificações, fala sobre o hospital, né, que ela fez essa pesquisa. Aqui está, né, exatamente o que vimos, né, colocamos essa questão aqui em aula, né, dos resíduos, os carros para transporte, né, aqui mostra, inclusive, um pouco do pessoal. Inicialmente, até a gente já vê aqui que está de forma inadequada, veja que a pessoa está utilizando um uniforme que tem o avental, tem a luva e proteção, mas tem, né, aqui os braços que estão descobertos, né, e mesmo até na figura não é adequado, né, que isso aconteça, tá? Aqui ela mostra aquilo que eu falei para vocês, ó, a sala de acondicionamento temporário, né, dos resíduos. Porque como é um hospital, geralmente tudo isso aqui, gente, por exemplo, onde está aqui o piso e os azulejos, isso tudo é regulamentado por essa RDC, tá? É dito nela todas essas questões de como deve ser feito os locais, né, metragens e etc., sobre como devem ser abrigados de forma temporária, aí, nesse caso aqui, porque, por exemplo, não dá, pelo tamanho que é o hospital, de toda hora você ficar buscando, né, esse resíduo e tendo que levar lá da destinação externa, né, que geralmente é fora, não, tem que ser, né, fora do hospital. Então, às vezes você tem um acondicionamento temporário, porque depois dali já pega todo um carrinho maior, talvez, e leva para o acondicionamento externo, tá? Então, aqui é um exemplo para vocês aí de um abrigo temporário. Ela comenta, inclusive, aqui, né, do dimensionamento e tudo mais. E aqui, né, é mostrado o abrigo externo, fora do hospital, tá, onde há aí a deposição dos resíduos já na parte externa, tá? E aí aqui ela comenta sobre os tratamentos dos resíduos infectantes, aqui ela fala, inclusive, a empresa que coleta, né, os resíduos deles, fala que ela tem isso, você tem que, inclusive, verificar antes de fechar o contrato com a empresa, se ela tem alvará, vigilância e tudo mais, tá? E aqui ela comenta sobre a classificação orçamentária e tal. E o método, né, que ela colocou aqui para nós, tá? Ela mostrou aqui, por exemplo, ela fez uma medição com uma balança, né? O valor utilizado para cálculo foi mais ou menos aí de R$ 4,08. Isso daí é maior, tá? Porque esse estudo dela é de 2016, esse valor já aumentou. E aí ela aqui fala sobre exatamente a segregação e os custos, né, verificados aí como ela fez o trabalho, né, mostrando aí, ó, o volume, né, ela fez um teste que é o volume excedente, ou seja, o volume que estava sendo manejado de forma adequada, sendo o volume original, né, menos o volume segregado, tá? Então, como se ela fez um cálculo exatamente de se esses resíduos estavam sendo feitos a devida gestão, tá? E calculado, então, o custo existente. Aqui é aquele fluxograma, né, como eu mostrei para vocês, para segregação e tudo mais, é aquele exatamente que eu acabei de mostrar na nossa aula, tá? Aqui falou dos aspectos éticos e os resultados, que são aquilo que nos interessa, que eu gostaria de mostrar para vocês nessa realidade, o tanto que é importante essa verificação, ó. Veja que ela pegou aqui os resíduos, e veja que ela ainda fez, até no estudo, depois vocês vão ler, ela fez só manhã e tarde, tá? Ela nem fez o resíduo, por exemplo, de noite, madrugada, nem fez esse cálculo, para vocês terem uma ideia, ó. Então, o volume original, ó, foi em torno aí de 61,7 quilos, né? 61.700 gramas, né? À tarde, 64,5. O volume segregado, né? Que foi, de fato, separado, 9,3 quilos. E 15, né, quilos aqui de volume segregado. O volume excedente, né? Ou seja, né, voltando lá naquele nosso cálculo, é o volume, né, que pelo cálculo que foi feito, o volume excedente é o volume original menos o segregado, né? Ou seja,
o volume que depois que ela pegou esses resíduos e segregou, ou seja, ela adequou, fez certinho, né, a forma correta de ser segregado, ou seja, né, aquilo que não era, que era resíduo tipo D, por exemplo, que era resíduo comum, lembra que eu falei para vocês? Ó? Então, o volume excedente será exatamente o volume original do lixo menos aquilo que ela separou certinho, é o que sobra, é o que estava errado. Então, olha só que interessante. O volume excedente, ou seja, o volume que estava errado, de forma errada a segregação. Ó. No de manhã, 52 quilos, à tarde, 49 quilos e por aí em diante. Então, veja que num total você tinha aí um volume excedente de 445 quilos excedentes, tá? Aqui, só relembrando, tá? Isso por dia, tá? Por dia, gente. Vocês imaginam, tá? Por dia, perdão, né? Você teve um total de 445, mas se você multiplicar isso aqui, ó, né? De primeiro dia aí, em torno aí, vamos pôr aqui, ó, 52, 101 quilos, 100 quilos, vai, mais ou menos por dia, tá? Tava errado, tá? Então você vê aqui que absurdo que é nessa segregação. E aqui ela mostra, inclusive, que esses quantitativos estavam, tá, condicionados em locais inadequados. Olha lá, ela comenta, ó, resíduos comuns em sacos brancos destinados aos infectantes. Isso aqui acontece demais, gente. E a destinação final do infectante é bem mais cara que o resíduo comum, né? Então ela comenta exatamente sobre isso, ó, a demonstração do acondicionamento de vários, ó, os erros de coleta, né, que ela fala da 306, porque na época ainda não tinha, o estudo é de 2016, em 2018 a 306 virou exatamente a 222 de 2018, tá? Mostrando aí, ó, que os erros de coleta ficam evidentes, né, quando foi observado saco preto recolhido também junto com saco branco, olha lá. Isso está errado. Aqui é o contrário do que a gente viu naquele vídeo que eu mostrei para vocês, ó. O pessoal pegou resíduo comum e achando que era o resíduo hospitalar, era tudo resíduo infectante, né? Pegou resíduo do saco preto e colocou dentro do branco, fez o contrário daquele vídeo, né? Então é um erro de coleta grave aí sobre o acondicionamento, né? Aí ela faz uma relação mostrando exatamente a questão em outros estudos, né? Fala sobre capacitação, que eu sempre bato nessa tecla com vocês, né? E aí fala que exatamente, olha lá, isso aqui que eu acho extremamente importante, a distribuição do valor gasto, ó, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dias. E olha que essa análise foi feita em 5 dias, hein, gente? Veja que a variação do custo, que o valor ideal para 5 dias era R$ 580, e o valor que estava sendo, né, o valor ideal a ser gasto, tá, era R$ 580. E olha o valor que estava sendo pago, R$ 2.397, ou seja, R$ 1.817,90, indo literalmente para o lixo, de forma errada. Então pensem comigo, se você coloca aí, vamos arredondar aí que esse custo seja, sei lá, de R$ 2.000, tá? R$ 2.000 ao longo de 5 dias. Então seria praticamente R$ 400 por dia. Você pega isso multiplicado por um mês, 30 dias, aí são R$ 12.000. E olha que ela nem fez o turno da noite, hein? Então vamos supor que seja R$ 12.000. Tá? Veja que aquele estudo que eu mostrei para vocês exatamente foi até o que eu mostrei na aula agora, é bem básico em relação a isso aqui, né? Então você imagina que vocês estão colocando lá, sei lá, R$ 400 por dia, está indo embora em resíduos. São R$ 12.000 por mês, são R$ 144.000 por ano. Isso em 5 dias, tá? Mostrando aqui, imagina se a gente fizesse um cálculo maior. Então, veja só, ela mostrou ainda, ó, em algumas avaliações dos resíduos infectantes, materiais que não eram infectantes, olha lá, que vai embora. E a galera faz isso porque, pessoal, não é por má vontade, é porque é mal treinado. Olha lá, colocou papel toalha, copo descartável, resto de alimento, embalagem plástica, caixa de papel, coletor de urina cheio, lembra que eu falei para vocês? Indevidamente como infectante, olha lá, agulha, olha quanta agulha colocada lá dentro do saco branco, ó. Gente, isso daqui é um estudo que eu estou mostrando que aconteceu lá, mas isso aqui perpetua pelo Brasil inteiro, infelizmente, né? Então aqui ela fala exatamente dos valores gastos, né? A diferença que nós temos aqui, ó, 1.000 e tantos reais, tá? Então esse aqui é um estudo, pessoal, que depois eu gostaria que vocês vissem, né? Então ela mostra, né, sobre as segregações inadequadas. Isso aqui era tudo grupo D e estava indo embora como resíduo infectante, né? Então aqui está exatamente o acúmulo, e outra, gera resíduo para caramba, não consegue nem acumular, olha só o tanto de resíduo. É óbvio, está tudo misturado, muito resíduo aqui não era resíduo hospitalar, era resíduo comum, que podia estar indo embora de outra maneira, né? Então aqui ela fala lá, por exemplo, exatamente aquilo que eu comentei, uma estimada, né, de gastos aí, ó, de quase R$ 132.000. Isso num hospital, imagina tantos outros hospitais, clínicas, etc., que nós temos no Brasil,
que são extremamente, que são feitos. Temos aí tantos e tantos e tantos problemas através de uma má geração de todos esses resíduos. Então, essa é uma demonstração prática para vocês, tá? Da deficiente, né, geração, da deficiente geração, não, da deficiente gerência de resíduos que nós temos hoje na área de saúde ambiental, e agora, né, com certeza, através desses estudos que nós vamos fazer, vocês vão e muito colaborar para fazer uma geração bacana de resíduos, um processo adequado de manejo, fazendo com que haja economia dentro desse processo, fazendo com que você possa reciclar o seu lixo hospitalar. Você pode contratar aí, às vezes, uma ONG, às vezes o pessoal que vem fazer a coleta seletiva, né, vem pegar esses resíduos de reciclagem para vocês, e tudo isso, né, você vai também estar economizando, né, veja lá, mostrei quase 132 mil reais. E aí você vai trazer exatamente aquela funcionalidade que comentei com vocês, que é quem? A teoria de Ignacy-Sachs, tá? Do tripé da sustentabilidade, está exemplificada aí ela. Você vai ter, então, com uma melhor gestão dos seus resíduos, você vai ter uma melhoria ambiental, porque você não vai fazer mistura, né? Você não vai fazer esse acondicionamento de forma inadequada do teu resíduo, tá? Então você está melhorando a sua questão ambiental. Você pode contratar empresas para vir fazer a sua coleta seletiva e reciclagem, então você está tendo um processo socialmente justo e, obviamente, toda essa gestão vai te gerar economia, então ela é economicamente viável, fechando o tripé da sustentabilidade de Ignacy-Sachs. Assim, vocês conseguirão, com certeza, vão ser bons gestores na área de saúde, sobretudo em saúde ambiental.